Shalom desde Jerusalém, seja bem-vindo! Meu nome é Elissim Berg e neste vídeo aprenderemos um pouco mais sobre os conceitos do marcionismo que exercem influência até os dias de hoje na teologia cristã. Quero lembrar que o objetivo do judaísmo bíblico é levar informações em defesa do contexto bíblico sem a interferência de conceitos religiosos. No vídeo anterior, aprendemos sobre a atividade profissional de Marcião no porto de Sinop, seu trabalho eclesiástico e sua influência na antiga Igreja Romana. Neste segundo vídeo, aprenderemos sobre o sucesso e a influência de Marcião de Sinop na nova religião que mais tarde seria formatada e adotada pelo Império Romano. Você está preparado para atualizar os seus conceitos? Então vamos lá! Qual foi o sucesso de Marcião na antiga igreja gentílica e por que parte de seus conceitos foram bem recebidos no Império Romano? Você sabe a resposta? O sucesso de Marcião se deu à crítica aos livros bíblicos judaicos que mais tarde intitularam erroneamente de Antigo Testamento. Com grande perspicácia, Marcião organizou um protesto contra o Deus mau da Bíblia judaica e, em colunas paralelas, o que ele fez? Marcião criou uma espécie de contestação utilizando-se aparentemente dos ensinos de Yeshua, que supostamente foi enviado por um outro Deus, o Deus bondoso, o Deus do Novo Testamento. Apesar da teologia moderna entender que as teorias politeístas de Marcião insultam o monoteísmo bíblico judaico, mesmo assim, ainda hoje, prevalece o conceito marcionita que originou a divisão da Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento. Os livros do Velho Testamento pertencem a um Deus mau da lei, o Deus dos judeus, enquanto que alguns dos escritos do Novo Testamento revelam a existência de quê? De um Deus bondoso. Isso explica as discórdias teológicas e as divisões existentes hoje dentro do cristianismo, causadas a partir de versículos descontextualizados do Novo contra o Velho Testamento, ou até mesmo dos escritos de Paulo contra si próprio, ou contrariando os outros evangelhos e cartas apostólicas. Todos esses problemas acontecem por causa da influência de Marcião e a forma como os líderes gentios passaram a interpretar as escrituras e influenciar os conceitos da igreja gentílica a partir das ideias marcionitas. Devemos considerar que essa divisão não existia nos conceitos da igreja primitiva, Formada por quem? Por judeus e gentios crentes em Yeshua. Inclusive, todos os ensinamentos de Yeshua, de seus discípulos e apóstolos, eram fundamentados onde? Na Bíblia hebraica. Por exemplo, em sua carta a Timóteo, veja só que interessante, Timóteo ele era filho de mãe judia. Então o apóstolo Paulo escreveu dizendo que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, Yeshua, o Messias. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Veja que a base fundamental do conhecimento e inclusive do entendimento correto dos evangelhos e escritos apostólicos deve estar fundamentada completamente no contexto da Bíblia hebraica, que foi rejeitada por quem? Por Marcião de Sinop e parcialmente pelos pais do cristianismo moderno.
O apóstolo Paulo deixa um grande exemplo de que o evangelho que ele pregava era ensinado onde? Na lei e nos profetas. Por isso ele mencionou que nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías, o profeta, diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Marcião de Sinop criou uma antítese, alegando que, apesar de ser atribuído a ideia da existência de um Deus justo na Bíblia judaica, essa ideia era estranha ao outro Deus pregado por Yeshua, por Jesus, que não era o mesmo Deus dos hebreus. Ou seja, aqui você vê claramente a influência e a manipulação pagã greco-romana adulterando sutilmente e moldando o pensamento que originaria a teologia cristã que conhecemos hoje. Obviamente que os cristãos entendem que há um só Deus, um único Deus. Porém, as filosofias de Marcião abriram brechas para quê? Para o implante de conceitos pagãos nos conceitos doutrinários da igreja. Então, influenciados por Marcião de Sinop, as melhores mentes da igreja gentílica rejeitaram parcialmente as determinações do Deus do Antigo Testamento e assim Marcião formulou um protesto que até hoje se manifesta nos corações de milhares de pessoas. Entre elas estão os mais conceituados teólogos e líderes do cristianismo moderno. Infelizmente, gente, infelizmente é assim. Quanto ao Novo Testamento, na época de Marcião, a ideia de um novo cânone ainda não tinha sido pensada. Porém, foi Marcião de Sinop que teve a ideia de criá-lo e mais tarde foi chamado de Novo Testamento. Os teólogos da época estavam convencidos de que Yeshua havia pregado uma doutrina universal, uma nova revelação de um outro Deus diferente do Deus do Velho Testamento, o Deus mau dos judeus. Marcião alegou que aqueles que tentaram alinhar ali os ensinamentos de Yeshua, a Bíblia judaica e a fé de uma nação insignificante, Israel, cometeram um grande erro e não compreenderam corretamente os ensinos do Messias. Era isso que Marcião alegava. Porém, na realidade, o próprio Yeshua disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O livro do Apocalipse também faz referência aos crentes fiéis, aos mandamentos de Deus. Está escrito assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua, em Jesus. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito a quê, gente? A vida eterna, a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Marcião de Sinop estava horrorizado com a lei de Deus, e com os profetas, citados por João ao dizer que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e fazemos o quê? E guardamos os seus mandamentos. O contexto bíblico judaico incriminava a teologia filosófica pagã de Marcião de Sinop e por isso ele rejeitou completamente as escrituras e a vontade do único e verdadeiro Deus. Para Marcião de Sinop e seus seguidores, Cristo, o Messias, não era o Messias prometido aos judeus. Veja só que absurdo. O Messias judeu, dizia ele, devia ser apenas um rei terreno, que ainda não havia chegado e destinado apenas a Israel, aos judeus. Então, a partir dessas ideias, nasceu, então, a teologia da substituição. Mais tarde, ensinando
até mesmo por Lutero, no protestantismo evangélico, que a igreja gentílica é um novo Israel de Deus e que os judeus, de forma generalizada, foram rejeitados pelo Eterno, porque não creram no Messias. Porém, os teólogos se esquecem que a igreja primitiva era judaica, composta também por gentios crentes. E os crentes que levaram o evangelho aos gentios nunca deixaram de ser judeus. Nunca. Se você já ouviu algum comentário dizendo que a igreja é o Israel de Deus, agora você já sabe de onde provém tais conceitos, né, descontextualizados, de onde que saiu toda essa ideia, né? O Israel de Deus não é uma instituição religiosa, mas a nação física de Israel, composta por judeus remanescentes, crentes no Messias, junto com as demais nações gentílicas enxertadas em Israel. Deus nunca rejeitou a nação de Israel, porém ele rejeitou sim os pecadores dentre os filhos de Israel e também dentre os gentios. O apóstolo Paulo explanou muito bem essa questão ao questionar a igreja gentílica romana, os próprios romanos. O que Paulo disse? Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja que interessante, gente. No próximo vídeo, nós continuaremos nos aprofundando no conhecimento dos conceitos do marcionismo para identificar os problemas teológicos que dificultam a compreensão correta das Escrituras e dos planos de Deus. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!